Fala, campeão, seja bem-vindo a mais um episódio. Neste novo capítulo da nossa jornada, vamos explorar a sexta liga de futebol mais antiga do Brasil, com todas as histórias fascinantes que cercaram seus campeões e curiosidades até o ano de 1920. Estamos prestes a mergulhar no Campeonato Amazonense, ou Barezão. Falamos também do surgimento dos dois times mais tradicionais da região, o Nacional Futebol Clube e o Atlético Rio Negro. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de mostrar seu apoio, deixando um like e inscrevendo-se no canal, compartilhando seus comentários e ativando o sininho para receber as notificações. No nosso canal, falamos também das curiosidades e os campeões dos campeonatos, paulistas, baianos, cariocas, paraense, paraibano, etc. Acessem todas as playlists dos campeonatos no canal, e acessem os outros vídeos de fatos curiosos. Agora, vamos para a próxima liga criada no Brasil. Voltamos para a região norte do país, mais especificamente no estado do Amazonas. Assim como ocorreu no estado do Pará, no final do século XIX, o ciclo da borracha na Amazônia impulsiona o crescimento da região de Manaus, também chamado de Belle Époque brasileira, sendo Manaus conhecida como a Paris dos trópicos. Este cenário atrai diversas empresas estrangeiras, principalmente as inglesas, que ao chegar na cidade trouxeram consigo o estilo de sportsman, que foi bem aceito e incorporado pela sociedade manauara. E principalmente o novo esporte bretão, o futebol, com os ingleses, brasileiros e até mesmo os portugueses que fundaram várias equipes. Com a popularização do futebol e inúmeros clubes surgindo em Manaus, as partidas passaram a ser divulgados e retratados nos jornais da cidade, sendo necessário a criação de uma entidade para regulamentar as partidas. E no dia 10 de janeiro de 1914 é fundada a primeira entidade de futebol do Amazonas, a Liga Amazonense de Futebol. No dia 13 de janeiro de 1913, após um desentendimento entre jogadores do Manaus Sporting, entre eles o capitão Manuel Fernandes da Silva, o Fernandinho, com o presidente, o capitão junto de seus companheiros resolveram sair do clube de nome inglês, e junto com o José Marçal dos Anjos em uma casa localizada na rua 7 de Setembro, no centro de Manaus, decidiram criar um novo clube, o Eleven Nacional. Ainda em 1913, após novas reuniões, o nome passou a ser 11 Nacional, já totalmente traduzido para o português, para demonstrar a sua brasilidade. Mais tarde, o clube aderiu à sua alcunha oficial que segue até os dias atuais, Nacional Futebol Clube. Sendo criado um dos clubes mais tradicionais do Amazonas e até os dias de hoje o maior campeão estadual. Shinda Uchoa, ainda um jovem de 16 anos, teve a ideia e insistiu com seus amigos para que criassem um clube. No dia 13 de novembro de 1913, às 16 horas, um grupo de rapazes se reuniu na residência de Manuel Afonso do Nascimento, na rua Henrique Martins, para concretizar a ideia do jovem. Os jovens fizeram neste dia a ata de fundação e no meio da leitura do documento, um momento histórico foi brindado com vinho do Porto, bebido em autênticas taças francesas de cristal Bacará. O brinde realizado em sua fundação recebeu o nome de Porto de Honra e virou uma solenidade realizada até hoje nas comemorações de seu aniversário. Sendo criado um dos clubes mais tradicionais do estado do Amazonas, conhecido também por Barriga Preta, o Clube Atlético Rio Negro. O nome do clube é uma homenagem clara ao rio do qual Manaus está situada à margem esquerda, o Rio Negro. Na história do clube consta que, no momento da fundação, os jovens que o fundaram estavam na casa que tinha vista para o Grande Rio Negro, o que motivou a escolha do nome. O primeiro campeonato amazonense, organizado pela Liga Amazonense de Futebol, teve início no dia 1 de fevereiro e terminou no dia 21 de junho de 1914. Para o primeiro campeonato tivemos a participação de 5 equipes. O Manaus Athletic Clube, o Manaus Sporting Clube, o Nacional Futebol Clube, o Atlético Rio Negro Clube e o Clube Vasco da Gama. O sistema de disputa foi o tradicional pontos corridos, todos jogando contra todos em turno e retorno e sendo campeão o time com o maior número de pontos. E após as 8 rodadas o time do Manaus Athletic, composto exclusivamente de ingleses, se torna o primeiro campeão amazonense da história. O artilheiro foi o jogador do Nacional Cícero Costa com 16 gols. A média de gols foi de 4,6 gols por partida. Destaque para 12-0 do Nacional sobre o Rio Negro, 8-0 do Manaus Athletic sobre o Rio Negro e 10-0 também do Manaus sobre o Rio Negro. O segundo campeonato amazonense, também organizado pela Liga Amazonense de Futebol, teve início no dia 3 de janeiro e terminou no dia 20 de junho de 1915. Para este campeonato tivemos a inclusão da equipe o Luso Sporting Clube. Portanto, para esta edição tivemos 6 participantes.
O sistema de disputa se manteve inalterado, o famoso pontos corridos, todos jogando contra todos em turno e retorno e sendo campeão o time com o maior número de pontos. No meio do torneio, a equipe do Nacional vice-campeã do ano passado abandona o campeonato por desentendimento com a Liga, tendo todos os seus jogos cancelados. A equipe do Vasco também abandona o campeonato, tendo seus jogos cancelados também. Dessa maneira, o caminho ficou aberto para o Atlético que, na partida decisiva, derrotam o Luso por 2-1, superando em número de pontos o Sporting, que ficou com o vice-campeonato, garantindo assim o bicampeonato da competição. O artilheiro da competição foi o jogador do Manaus Barton com 4 gols. A média de gols foi de 3,4 gols por partida. Destaque para 5-2 do Manaus sobre o Rio Negro, 7-0 também do Manaus sobre novamente o Rio Negro, e 6-0 do Manaus Sporting sobre o Luso Sporting. Após a conquista do bicampeonato, a diretoria do clube, devido a uma desavença com os dirigentes da liga, resolveu extinguir seu time de futebol. A liga muda de nome passando a se chamar Liga Amazonense de Esportes Atléticos, LASA. O terceiro campeonato amazonense, organizado pela Liga Amazonense de Esportes Atléticos, teve início no dia 23 de janeiro e terminou no dia 18 de junho de 1916. Com a extinção do Manaus e com a fusão do Vasco da Gama com outra equipe de origem lusitana é criado um novo clube, a União Esportiva Portuguesa. Assim o campeonato teve 5 participantes. O sistema de disputa se manteve inalterado, o famoso pontos corridos, todos jogando contra todos em turno e retorno e sendo campeão o time com o maior número de pontos. E, após o vice-campeonato na estreia e o abandono do campeonato na temporada passada, desta vez o Nacional Futebol Clube não deixou o título passar, conquistando seu primeiro título na derrota da União Esportiva Portuguesa contra o Rio Negro por 2-1. O delegado da União solicita a anulação da partida, porém não sendo aprovado a solicitação, em protesto o delegado retira a equipe do campeonato daquele ano. O quarto campeonato amazonense, organizado pela Liga Amazonense de Esportes Atléticos, teve início em janeiro e terminou em outubro de 1917. Nesta temporada tivemos a estreia do América Futebol Clube. Com isso o campeonato volta a ter 6 equipes. O sistema de disputa se manteve inalterado, o famoso pontos corridos, todos jogando contra todos em turno e retorno e sendo campeão o time com o maior número de pontos. No dia 21 de outubro de 1917, bastava o Nacional empatar com o Rio Negro para conquistar o título, mas a equipe fez a mais, ganha por 2-1 garantindo assim o seu segundo campeonato, se tornando bicampeão. Na quinta-feira, 25 de outubro de 1917, o Rio Negro entra com uma representação contra a atuação dos juízes da partida contra o Nacional, tendo seu pedido acolhido pela Liga que anulou a partida contra o Nacional, marcando um novo jogo para 15 de novembro. Mas no dia 6 de novembro de 1917, a Liga Amazonense de Esportes foi dissolvida. Assim o título do Nacional foi assegurado, sendo fundado no dia 21 de novembro daquele mesmo ano a Federação Amazonense de Desportos Atléticos, FADA. O quinto campeonato amazonense, agora é organizado pela Federação Amazonense de Desportos Atléticos, teve início em fevereiro de 1918 e terminou apenas em 1919. Nesta temporada tivemos a estreia do Amazonas Sporting Clube. Com isso o campeonato começou a contar com 7 equipes. Com o mesmo regulamento do ano anterior, o famoso pontos corridos, todos jogando contra todos em turno e retorno e sendo campeão o time com o maior número de pontos. O campeonato transcorria tranquilamente, porém com o surto da gripe espanhola, com vários casos e mortes o campeonato foi paralisado assim como ocorreu no Paulista, Carioca e Baiano. Retornando apenas no próximo ano, normalmente os jogos eram realizados um por fim de semana, porém devido à paralisação a federação passou a colocar 2 jogos por fim de semana. E novamente após as 12 rodadas o Nacional Futebol Clube conquista o seu terceiro título, se tornando o maior vencedor do estado do Amazonas até então. Vice-campeão, o Rio Negro alegou que a Liga favoreceu o Nacional, seu rival, e se julgou prejudicado. Devido a isso, e em protesto, o clube não disputou o campeonato de 1919. O sexto campeonato amazonense, organizado pela Federação Amazonense de Desportos Atléticos, teve início em fevereiro e terminou em novembro de 1919. Com a briga da temporada anterior o Rio Negro não participa desta edição, assim também o América. Portanto o campeonato teve 5 participantes, mantendo o mesmo sistema de disputa ou de pontos corridos, todos jogando contra todos em turno e retorno e sendo campeão o time com o maior número de pontos. E sem seu principal rival,
o Nacional Futebol Clube conquista pela quarta vez consecutiva o título amazonense, aumentando a vantagem sobre os adversários. O sétimo campeonato amazonense teve início no dia 25 de janeiro e termina em 14 de novembro de 1920. Para esta temporada tivemos o retorno do Rio Negro e as estreias do Euterpe Futebol Clube e do Esporte Clube Monte Cristo. Com a volta do Rio Negro, a adição de 2 equipes e a saída da União Esportiva Portuguesa, o torneio volta a ter 7 equipes. Com o mesmo regulamento de pontos corridos, todos jogando contra todos em turno e retorno e sendo campeão o time com o maior número de pontos. Sem dar chances para ninguém e contra o seu maior rival, o Nacional Futebol Clube se torna campeão mais uma vez, conquistando seu 5º título consecutivo. No dia 7 de agosto de 1919, um carteiro chamado Benedito Peixoto reuniu-se com um grupo de amigos na rua 24 de Maio, no centro de Manaus, para fundar um clube de futebol. Ficou decidido que o nome seria Euterpe Futebol Clube e que suas cores seriam o verde e o branco. Mas o que tornava esse time diferente das outras agremiações, que surgiam aos montes na região norte do país, estava em um artigo em sua ata que dizia que apenas pessoas negras poderiam fazer parte do clube. Benedito, assim como os outros fundadores, era negro em uma época em que seus semelhantes eram proibidos de praticar o esporte bretão. Agradecemos por sua companhia, e nos próximos episódios, continuaremos explorando os diversos campeonatos e suas histórias interessantes. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, fazer comentários e ativar o sininho para receber as notificações. Até a próxima!